Capítulo 371 Asas Celestiais 9 O silêncio tomou conta do campo de batalha desde os subordinados mortos até as 4 unidades e os titãs. Nenhum aliado ou inimigo conseguia entender o que tinham acabado de ver. O que acabou de acontecer? O tempo parou. Será que é uma maldição em massa? Ou um buff de larga escala que faz o inimigo cair no sono? Esses eram palpites lógicos. Os subordinados monstruosos dos titãs eram a perdição da existência de Pluto. Mesmo que Hades e os generais pudessem lidar com os titãs e os gigantes, os subordinados continuariam a surgir, atacando mesmo depois de terem seus membros cortados ou cabeças arrancadas. Eles eram extremamente violentos, então antes de cada batalha, os membros de Pluto quebravam a cabeça para pensar em meios de lidar com eles. E ainda assim, essas criaturas terríveis e implacáveis tinham caído como dominó sem nem conseguir resistir com o balançar de uma única asa. Era uma demonstração monstruosa e irreal de poder. Era mais fácil de aceitar o fato de que Yonvou tinha matado um deus. Pelo menos suas artes marciais surpreendentes podiam ser avaliadas, mas isso era completamente diferente. Os titãs estavam pensando na mesma coisa. O que foi isso? O titã Tuai se perguntou se estava vendo coisas ou se eles tinham caído em alguma hipnose em massa. Ele não tinha nenhuma outra explicação. Teria que ser uma maldição poderosa para afetar um ser divino como ele, mas isso era mais crível do que o fato de que os subordinados morreram em um instante. Ele simplesmente não tinha experiência ou conhecimento que poderia explicar o que tinha acontecido. O ataque dos soldados de Hades era compreensível e era verdade que eles tinham sido descuidados. Eles também cometeram esse erro no passado e também conseguiam compreender o poder de fogo excepcional deles. Os generais e apóstolos de Hades sempre foram reconhecidos pelos titãs e gigantes por suas habilidades. Mas como ele conseguiu matar todos de uma vez? Como? Um jogador simplesmente apareceu no céu, vestindo roupas pretas e uma máscara tão negra quanto o céu do Tártaro. Depois, ele abriu uma asa e o silêncio da morte tomou conta do campo de batalha barulhento. Sua conexão com Simo foi cortada e quando tentou reconectar, ele não conseguia ver nada do outro lado. A força do outro lado abalou seu nível divino e ele sentiu tanta dor que era como se sua alma estivesse sendo rasgada. No entanto, ele ficou tão chocado que nem conseguiu ficar preocupado com isso. O que era pior era que as coisas ainda não tinham terminado. Vuu! Um uivo sinistro ecoou pelos seus subordinados caídos e uma névoa obscura começou a flutuar sobre os corpos. A névoa começou a se reunir em formas humanas expressando dor. Eram almas, não fantasmas. Eram os fantasmas dos subordinados cujos níveis divinos haviam caído. Yonvou estava extraindo centenas de fantasmas e puxando-os em sua direção. Os fantasmas criaram uma névoa cinzenta que girava ao redor de Yonvou enquanto ele os absorvia lentamente. A esse ponto, Tuai ficou sem palavras. O jogador não só os matou como também estava controlando suas almas. Esse era o domínio de um deus ou ser divino superior, como os deuses do começo dos tempos ou dos conceitos, mas Yonvou estava emitindo o nível de um jogador. Tuai tremia enquanto olhava para a asa negra colossal. 666 poderes individuais estavam unidos girando como uma engrenagem. Quando ele percebeu o que era, Tuai arfou. A morte estava olhando para ele, pronta para tomar sua vida. Ela se havia se aproximado em silêncio, esperando por sua chance. Ela só não conseguia chegar mais perto por causa do poder da sua alma como um titã. Sem isso, ele poderia dar seu último suspiro a qualquer momento. Era uma mão de escuridão que podia causar a morte de um ser imortal. Os 666 olhares por trás da asa o congelaram no lugar. Ele não se sentia em perigo assim há muito tempo. Tuai estava tremendo, mas ele tentou deixar seu medo de lado. Hades. Ele conseguiu tossir esse nome. O poder para causar a morte de deuses, só um ser no Tártaro tinha essa habilidade. Hades está aqui. O rei do submundo tinha vindo pessoalmente, só isso fazia sentido. Era impossível um mero mortal deixar um ser divino como ele aterrorizado.
Tuai não sabia o que Hades estava planejando, mas ele assumiu que Hades tinha escolhido um jogador para usar como isca e o estava controlando como uma marionete. Hades provavelmente queria que o jogador se tornasse o herói da guerra. Agora que eles tinham sido encurralados, ele estava usando qualquer meio possível para revisar. A habilidade de dominar o conceito de morte era impossível a não ser que a pessoa fosse um ser no mesmo nível de Hades. Depois de limpar seus pensamentos, Tuai se sentiu mais animado e calmo. Ele não percebeu que os 666 poderes estavam unidos a outro núcleo e nem que o método de Yonvou de controlar a morte não era igual ao de Hades. Ele estava cego por sua negação. Crunch. Tuai cerrou os dentes. Se o próprio Hades estava presente, eles não tinham uma chance de vitória. Recuar era a única opção. Porém, como se tivesse lido os pensamentos de Tuai, Yonvou de repente bateu sua asa de novo e disparou na direção de Tuai como um projétil. Bum! O rosto de Tuai se contorceu. Era verdade que estava com medo de Hades, mas ele não era tão fraco a ponto de um jogador poder subestimá-lo assim. Será que o homem achava que era Hades só porque tinha o favor do verdadeiro? Tuai decidiu matar o jogador, mesmo que tivesse que recuar. Ele precisava disciplinar esse mortal sem vergonha para manter sua honra como um deus antigo. No entanto, no exato momento em que ele estava puxando seu artefato sagrado, Yonvou de repente desapareceu. Flash. O espaço diante de Tuai se distorceu e Yonvou reapareceu. O quê? Tuai arregalou os olhos. Será que foi uma habilidade de teletransporte? Ou uma habilidade de movimento? Mas técnicas que manipulavam o espaço eram impossíveis de se usar sem a permissão do dono do espaço. Myongbujeon já era o território dos titãs fazia bastante tempo e o poder sagrado de Hades estava selado. Agora era o território sagrado de Tuai Simo, somente eles tinham a autoridade para mudar as regras. Obviamente, nenhum deles deu permissão a esse jogador. Então como? Porque esse lugar é o meu território agora. Yonvou leu os pensamentos de Tuai e deu uma resposta chocante com um pequeno sorriso. Foi só então que Tuai percebeu que as regras de Myongbujeon tinham sido cobertas temporariamente por outra coisa. Seus sentidos ficaram confusos depois que sua conexão com seus subordinados foi cortada, por isso que ele não conseguiu perceber isso antes. Dragão. Era o domínio da antiga espécie transcendente que deveria ter sido extinta com a morte da Rainha do Verão, Binan. Não. Demônios. Deuses. São muitos. Tuai queria gritar, mas antes que pudesse falar, Yonvou já tinha cortado seu abdômen. Conjunto celestial, roda flamejante. Urk. Tuai vomitou sangue enquanto era lançado para trás. O impacto foi tão grande que ondas de choque vibraram no ar com chamas se contorcendo ao redor delas. Yonvou deu um impulso no chão para seguir Tuai e uma cratera se abriu abaixo de seus pés. Uma vala profunda se abriu abaixo dele enquanto ele corria. Pedaços do Ruinbang flutuaram acima de Yonvou e se juntaram para formar uma lança. Yonvou agarrou a lança com sua mão direita e puxou Vigrid com a esquerda, combinando as duas. Clique. Chamas negras encobriram a lâmina depois que as duas se juntaram. Assim que Yonvou alcançou Tuai, ele pisou forte no chão para dar apoio à parte inferior de seu corpo. Girando com seus braços abertos como um peão, ele começou a ganhar velocidade. Com os movimentos da tribo dos Unchifres, chamados pés relâmpagos e energia rotativa, ele disparou a lança. 8 espadas extremas, avanço do sol negro vórtice. O redemoinho de chamas foi na direção de Tuai, que não teve nenhuma oportunidade de bloquear. Ele tinha acabado de recuperar o equilíbrio quando Yonvou lançou chamas negras explosivas nele. O fogo sagrado condensado e a aura rasgaram o corpo do deus, cortando, perfurando, queimando e deixando ferimentos terríveis. Mas sua miséria não acabou por aí. Kubitara negra, assim que a lâmina tocou sua pele, flores de sangue começaram a desabrochar. Por quê? Porque esse cara tem o poder do Rei Azura. Flores de sangue consumiam poder mágico e esgotavam as capacidades mentais.
Esse poder também afetava deuses, por isso que o demônio ganhou o título de Rei dos Reis e continuou infame mesmo depois de um longo período de paz. Vigdit cortou sua panturrilha esquerda e sangue jorrou só para ser evaporado pelo calor antes que pudesse cair no chão. Mas o que mais assustava Tuai era que a morte se aproximava com cada batida da asa. A mão invisível dos 666 poderes já tinha chegado em seu pescoço e estava apertando cada vez mais. A cor da mão que havia tirado seus subordinados dele estava ficando cada vez mais clara. Ele achou que era uma ilusão, mas era definitivamente real. Tuai não conseguia mais respirar e ele se sentia fraco enquanto o terror se espalhava do seu coração para sua mente. Várias doenças o afetaram, então veneno e todos os tipos de morte. Os 666 diferentes métodos de morte se desenrolaram como uma linha e se enrolaram ao redor da alma de Tuai. Como se estivessem competindo para provar qual deles era o melhor, os 666 poderes apertaram ainda mais. Mesmo assim, não havia conflito entre os poderes. Eles davam suporte um ao outro, girando como uma roda para completar a imagem da morte. Foi então que Tuai percebeu que esse não era o poder de Hades. Era um poder mais fundamental, um dos processos de completar um conceito, que era mais conhecido como domínios dos deuses e demônios. Ele não sabia como esse humano conseguiu ter todos esses poderes, mas uma coisa era certa. Ele tinha caído em uma armadilha mortal e não havia escapatória. Os donos dos 666 poderes que criaram a armadilha estavam se divertindo com sua morte. Nergal cai na gargalhada. Izanami dá um pequeno sorriso. O rei dos 7 infernos dá um tapinha no braço de sua cadeira com uma expressão satisfeita. A esma da Eva ri. Alpas ri. El ri. Idiotas loucos. Ele não esperava nada menos do sucessor dele. Não havia um único ser normal entre os deuses e demônios, só indivíduos que sorriam com satisfação ao ver a morte. Será que era por isso que seus domínios eram da morte? KRRRK. Com esse pensamento final, Tuai pereceu na armadilha. A mão invisível apertou sua alma pela última vez. Vigdit parecia com uma foice da morte flutuando bem acima dela. Corta. A cabeça de Tuai saiu voando no ar e sangue jorrou como uma fonte. Xidigarba acena com a cabeça, satisfeito. Thanatos acena com a cabeça, satisfeito. Dispater acena com a cabeça, satisfeito. Capítulo 372, Asas Celestiais, 10. O corpo de Tuai se dividiu em pequenos pedaços que foram sugados para dentro do Ruinbang. Novas letras apareceram ao lado do nome de Astreu. Simo fez uma careta com essa visão. Turk. Simo nem teve a chance de se aproximar de Tuai e já foi atingido por um ataque. Sério, como pôde um deus que já esteve em tantos campos de batalha acabar se distraindo? Ao longe, Galiard preparou uma flecha com uma risada. Ele estava impedindo que Simo alcançasse Yonvou e Tuai, mas não conseguiu segurar uma risada do fato de que Yonvou não precisava de sua ajuda. Porém, ele estava se divertindo zombando de um ser divino. Quando que ele teria uma chance de se divertir assim de novo? Isso só estava sendo possível com a ajuda de Bran, que uma vez já foi um ser divino. Mas agora ele tinha certeza de que a distância entre esses seres e os mortais era mais curta do que parecia. Claro que tem uma diferença enorme entre esses fracos e deuses famosos. Galiard se lembrou da verdadeira forma de Bran que ele viu com seus olhos de fada quando se encontraram pela primeira vez. Svoosh. Ele soltou a corda do arco e dezenas de raios de luz se juntaram para se tornar uma única flecha que perfurou o espaço. Simo tentou se esquivar, mas o traço de rastreamento da flecha fazia com que ela se virasse e o seguisse para onde quer que ele fosse. Ele estava sendo encurralado aos poucos. De repente algo bateu nele por trás e ele tossiu sangue com o impacto. Quando se virou para ver o que era, ele viu Lan com uma expressão fria no rosto. Apóstolo foi a última palavra que Simo murmurou antes que a escuridão explodisse da lança de Lan e o engolisse. O artefato sagrado que Hades deu a ela, Comedorien, era famoso por engolir os inimigos com a escuridão. Seu poder podia até matar um deus.
Com isso, o ataque a Myeongbujeon, a primeira batalha deles, terminou em sucesso. As 4 unidades que tinham acabado de chegar olhavam para a cena diante deles com expressões incrédulas. Eles nem conseguiram se lembrar de comemorar, pois não sabiam o que pensar de todos os eventos estranhos que aconteceram um atrás do outro. Então um deles recuperou os sentidos e finalmente comemorou. Voou! Os soldados ao redor dele também voltaram à realidade e comemoraram a vitória. Eles estão mortos mesmo, não é? Não é óbvio? Eles não estão nem respirando, mas como isso é possível? Não tem nenhum ferimento neles. Os soldados de disputa cutucavam os subordinados dos Titãs que estavam caídos no chão. Eles estavam vendo se não tinha nenhum sobrevivente, mas obviamente, não encontraram ninguém com vida. Yonvoo tinha feito algo que eles não tinham a experiência ou o conhecimento para explicar. Mesmo que ele tenha usado um poder, essa conquista ainda era inacreditável, assim como as coisas que os seres divinos faziam. Tinha que ser habilidade divina, não um poder. No entanto, como Yonvoo era um mortal, isso também não fazia sentido. Era inevitável que eles ficassem confusos. Até Lan estava perplexa. Ela viveu mais do que a maioria dos mortais enquanto servia Hades, mas nunca tinha visto algo assim antes. Hades não gostava de revelar suas habilidades ou força divina e seu corpo sofreu com a perda de seus territórios sagrados. Mas um jogador comum havia exibido esse tipo de força. Quando abriu aquela asa, ele se tornou um ser diferente. Era como se 666 deuses e demônios tinham se manifestado. Não, parecia mais como se um conceito tivesse aparecido. Ela ainda podia imaginar a cena chocante quando fechava os olhos. Até agora, ela não sabia se o homem de pé acima do altar diante dela era Yonvoo ou outra pessoa. Vou acender o fogo. Yonvoo falou. Lan voltou para a realidade e acenou com a cabeça. Acender a tocha era mais importante do que satisfazer sua curiosidade sobre Yonvoo. Yonvoo colocou uma tocha acesa no braseiro de bronze. A chama parecia normal, mas era o fogo sagrado que surgiu quando o universo foi criado. Os irmãos Ciclopes conseguiram extraí-la da pedra da alma. Vosh! O braseiro caindo aos pedaços acendeu pela primeira vez depois de tanto tempo. O brilho das chamas instantaneamente repeliu a escuridão do templo. Poder sagrado surgiu e eliminou os vestígios restantes dos Titãs. No processo, os corpos dos subordinados começaram a entrar em ignição. A luz se reuniu no telhado de Myeongbujeon e o território sagrado inteiro ficou mais claro. Era como se o sol estivesse nascendo só para ele. Agora eles conseguiam ver as terríveis condições do território sagrado claramente, mas para eles, essa visão ainda parecia sagrada e milagrosa. A luz ficou ainda maior até que formou uma coluna que perfurou o céu. Lan podia sentir o poder de Hades dentro dela despertando e crescendo. Hades provavelmente estava experimentando a mesma coisa, mas em uma escala muito maior. Só mais algumas. Lan cerrou seus punhos. Ela podia ver a oportunidade de virar o jogo. Se conseguirmos acender só mais algumas tochas. Ela apertou sua lança. Teremos as escadas para o Olimpo. Naquela noite, 3 colunas de luz perfuraram os céus do Tártaro. Antes que os titãs e gigantes pudessem piscar, eles perderam 3 territórios sagrados de Hades: Myeongbujeon, Jicheonjeon e Levangjeon. Graças à contribuição de Yonvoo, Displuto conseguiu recuperar ainda mais territórios do que tinha planejado originalmente. As colunas de luz dos braseiros acessos iluminaram o Tártaro e as 4 unidades voltaram confiantes para o templo do rei do submundo pela primeira vez. O nome de Yonvoo não saía da boca dos soldados. Caim! Caim! Eles gritavam enquanto marchavam, se sentindo revitalizados com cada grito. Porém, Yonvoo se sentia extremamente desconfortável com isso. Yun, você virou um ídolo. O que acha da gente arranjar uns bastões de neon pros seus fãs? O relógio de bolso tremeu como uma risada brincalhona. Yonvoo sabia que Yonvoo odiava se destacar assim. Yonvoo queria agarrar Yonvoo pelo pescoço e socá-lo no rosto, mas ao invés disso, ele olhou para as pessoas, gritando seu nome com fervor, e deu um sorriso irônico.
Ele sabia por que eles estavam tão animados. Mas a única vez em que usei a asa foi em Jishionjon. Embora tivesse sido só uma asa, tinha tantos poderes nela que Yonvou precisou fazer bastante esforço para usá-la. Ele só a abriu uma vez e o resto do tempo, lutou somente com sua própria força. Já que seu corpo de dragão divino demoníaco também tinha um poder destrutivo, ele ainda conseguiu fazer a diferença. Não posso usar a asa toda. Ora Yonvou esfregou o lugar em que sua asa esquerda ficava, murmurando para si mesmo. Ele só podia usá-la por cerca de 20 segundos no máximo. A habilidade ainda estava incompleta e nos estágios iniciais. Ele conseguiria usá-la por 30 segundos se a melhorasse um pouco, mas precisaria de um dia inteiro ou mais de descanso para poder usar de novo. O problema é se eu vou conseguir adicionar outra asa. A asa direita com a categoria de guerra ainda estava sendo preparada. O agrupamento estava levando algum tempo, mas quando terminasse, não haveria quase nada para se fazer. No entanto, o quão eficiente seria a asa direita se só a esquerda já deixava seu corpo sobrecarregado a esse ponto? O tempo de uso vai diminuir e o que espera vai aumentar. Era bem útil pular uma batalha desnecessária e já ir direto para a parte de matar um deus, mas havia muitas restrições. Ele precisava melhorar as asas um pouco mais. Será que existe algo que eu possa fazer? Yonvou levantou sua cabeça e viu as colunas de luz conectando o solo do Tártaro com o céu. Se mais dessas colunas de luz aparecerem, o caminho bloqueado para o Olimpo vai se abrir de novo, não é? Yonvou se lembrou de uma das experiências de Yonvou, a cerimônia Fengshan em que um altar era construído para conectar a terra e o céu e convidar o deus que serviam para vir para o mundo inferior. Era um tipo de atalho que foi criado depois que o Todos por Um cortou o acesso dos andares acima do 77º do resto da torre. O Todos por Um trouxe várias mudanças ao ecossistema da Torre Fengshan. Era um método de conectar o mundo celestial ao mundo mortal. O exército demoníaco conseguiu imitar Elohim e despertou a força dos irmãos do grande sábio, os 7 grandes reis demônios. Graças a isso, o poder do exército demoníaco na torre aumentou drasticamente. As tochas eram a ferramenta principal em uma cerimônia que criava uma ponte que puxava o Olimpo para mais perto e levantava o Tártaro na direção do Olimpo ao mesmo tempo. Como um farol ou um sinal de fogo, os titãs e gigantes tomaram os territórios sagrados de Hades para cortar a conexão com o Olimpo e isolá-lo. Agora que os territórios tinham sido recuperados, o Olimpo provavelmente se prepararia para descer para o Tártaro e ajudar. Mas não sei se isso é uma coisa boa ou ruim para mim. Um Deus não revelado. 1. Está te encarando. Um Deus não revelado. 2. Está olhando para você com uma expressão chocada. Um Deus não revelado. 3. Discute o seu bracelete com outro Deus não revelado. 4. Yonvou podia sentir os olhares afiados nele e também os olhares descontentes de uma das 4 unidades. O grupo de Panek não tentou comprar briga com ele depois de presenciar o seu poder esmagador, mas seus olhos estavam cheios de inveja e raiva. Yonvou sabia que eles estavam esperando por uma oportunidade. Ele teria que ser um idiota para não perceber isso com os olhares intensos dos deuses do Olimpo. Depois que a sua asa da morte apareceu, os olhos dos 4 olimpianos ficaram mais penetrantes, mas isso não era completamente inesperado, considerando como Poseidon desaprovava que ele usasse o poder do Rei Obscuro. Eles provavelmente acham que precisam me impedir de abrir minhas asas. E o grupo de Panek deve estar frustrado com a insistência de Poseidon. Quanto mais colunas de luzes apareciam, mais curta a distância entre o Olimpo e o Tártaro ficava. A bênção que Poseidon deu ao grupo de Panek provavelmente também estava ficando mais forte. Então essa é a minha chance. E Yonvou acreditava que o grupo de Panek o atacaria durante a próxima batalha. Na verdade, ele estava surpreso por Poseidon estar esperando tanto com aquele temperamento dele. Além disso, o grupo de Panek havia perdido a maioria dos seus apoiadores graças a esse evento, então não era surpresa eles estarem furiosos. Da perspectiva de Yonvou, isso não era ruim. Ele estava planejando se livrar daqueles incômodos de qualquer forma, mas estava hesitando por causa dos olhares nesse
Se ele pudesse usar o caos da batalha em sua vantagem, isso não seria difícil. Era provavelmente o que eles estavam pensando também. A próxima batalha seria mais difícil do que as anteriores. Quando Yonvou concluiu isso, alguém gritou de repente. Lan! As forças dos Titãs estão se aproximando. Parece que eles enviaram uma unidade para nos perseguir. O quê? Lan franziu a testa, mas isso não era nenhuma surpresa. Os inimigos tinham perdido 3 de suas bases em uma única noite, então eles usariam quaisquer meios para tomá-las de volta. Tomem suas posições. Com o comando de Lan, as 4 unidades começaram a se mover perfeitamente com determinação estampada em seus rostos. Eles não tinham conseguido muitas conquistas nas batalhas, mas hoje, eles mostrariam o poder de Disputo, que era conhecido como a força militar mais forte do Olimpo. Clac! Clac! Enquanto eles erguiam seus escudos para formar uma linha de batalha, Panet olhou para a janela da missão que apareceu diante dela. Missão repentina / assassinato. Descrição: 4 dos Olimpianos, Poseidon, Deméter, Hestia e Hera, sentem uma grande ameaça do jogador, que está tentando herdar o poder do Rei Obscuro. Depois de decidir que o jogador causou desordem na torre, eles desejam se livrar dele. Você recebeu uma bênção de igual nível da dos apóstolos de Poseidon, Deméter, Hestia e Hera. A sua aura pode criar tempestades como Poseidon, causar terremotos como Deméter, queimar o mundo como Hestia e se tornar tão afiada quanto a de Hera. Esse é o poder divino que você e a sua tribo desejaram por tanto tempo. Com esse poder, elimine o jogador. Na confusão da batalha, todas as bênçãos dadas a você se tornarão completamente suas. Condição: assassinar o jogador. Tempo limite. Recompensas: 1. Bênção e graça do Olimpo. 2. Transcendência. Panet cerrou os punhos. Os deuses deram uma missão a ela ao invés de um simples comando. A recompensa de transcendência chamava a atenção dela. O poder para recuperar o nível divino que seus ancestrais perderam estava diante dela. Ela precisava usar quaisquer meios necessários para consegui-lo. Enquanto isso, ao mesmo tempo, Yonvou recebeu uma missão que era o oposto da de Panet. Missão repentina / sobrevivência. Descrição: 4 deuses não revelados do Olimpo estão atrás da sua vida. Sobreviva. Condição: sobrevivência. Tempo limite. Recompensas: 1. Bênção e graça do Olimpo. 2. Transcendência. Continua no próximo vídeo.